Você já orou por algo que parecia absolutamente perfeito, algo que você tinha certeza que vinha de Deus, algo que parecia encaixar perfeitamente na sua vida e no seu futuro. Mas, de repente, sem aviso, a porta simplesmente se fechou? É como se tudo o que você acreditava, tudo o que você projetou, tudo o que você orou, desmoronasse diante dos seus olhos. E todos nós já sentimos esse impacto. E talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje. Mas agora, eu preciso da sua atenção total. Porque é justamente neste ponto da sua história, neste momento específico da sua vida, que a maioria das pessoas erra feio ao interpretar o que Deus está fazendo. E por isso, se você sair deste vídeo antes do final, há uma grande chance de continuar enxergando o não de Deus de forma completamente distorcida e continuar sofrendo por portas que, na verdade, foram fechadas para te proteger. Mas hoje isso muda. Hoje você não vai viver mais no automático emocional. Hoje você vai compreender o que realmente acontece por trás dos nãos de Deus. Porque nos próximos minutos, eu vou te revelar um princípio espiritual que quase ninguém ensina. Um padrão que aparece repetidas vezes na Bíblia, na história e na vida real. E lá no final, eu vou te entregar uma chave simples, poderosa e transformadora, que muda completamente a forma como você enxerga orações não respondidas. Eu te garanto, depois de ouvir isso, você nunca mais vai interpretar um não da mesma forma. Mas antes de chegar lá, eu preciso te fazer uma pergunta que define tudo. Você já orou por algo? Acreditou de verdade que era da vontade de Deus? E mesmo assim a porta se fechou na sua cara? Aquela sensação amarga de rejeição, aquela confusão mental, aquele questionamento que doeu por dentro. Por que, Deus? Mas, e se aquele não fosse um castigo? E se não fosse rejeição? E se fosse, na verdade, uma reorientação divina? Hoje você vai entender uma perspectiva que talvez mude tudo. Quando Deus fecha uma porta, o primeiro impacto é emocional, e ele dói. A gente sente confusão, frustração, sensação de abandono, dúvida e até vergonha espiritual. Você conhece isso? Você perde um emprego de repente. Aquele relacionamento que parecia tão promissor acaba sem explicação. Um projeto que você acreditava profundamente simplesmente morre no meio do caminho. E você pensa, mas Deus, eu orei, eu pedi direção, eu achei que isso era teu. É aqui que muitos desanimam. É aqui que a fé balança. É aqui que muita gente se afasta de Deus, não por falta de amor, mas por falta de compreensão. Mas o que você precisa saber é, Deus não fecha portas para te punir. Ele fecha portas para te alinhar. E é exatamente no ponto em que você acha que perdeu, que Deus está começando a construir. Você já percebeu que Deus raramente faz as coisas do jeito que esperamos? Para nós, um plano pode parecer perfeito. Para nós, um relacionamento pode parecer ideal. Para nós, um caminho pode parecer seguro. Mas Deus vê o que nós não vemos. A Bíblia é cheia de nãos estratégicos. José recebeu não atrás de não antes de chegar ao palácio. Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar em determinados lugares. Moisés ouviu não inúmeras vezes antes do povo ser libertado. E até Jesus teve portas fechadas e cidades que não o receberam. Por quê? Porque nem toda porta perfeita é propósito, nem toda porta segura é destino, nem toda porta aberta te leva à promessa. Às vezes, Deus fecha uma porta porque, se ela permanecesse aberta, você se perderia nela. Às vezes, o que você queria era confortável, mas o que Deus preparou é transformador. E você só entende isso depois. Quando Deus diz não, não significa que Ele está parado. Significa que Ele está trabalhando onde você não pode ver. Ele está ajustando pessoas, situações, cronogramas, oportunidades, conexões. Tudo de um jeito tão preciso que se Ele te mostrasse agora,
Você ficaria impressionado. Mas o problema é que a nossa visão é limitada. Nós vemos o hoje. Deus vê o amanhã, o mês que vem, o ano que vem, a década que vem. Nós vemos a perda. Ele vê o propósito. Nós vemos a dor. Ele vê a proteção. E, principalmente, nós vemos a porta fechada. Deus vê o caminho certo. Quando ele diz não, ele está dizendo: confie, eu sei o que estou fazendo. Agora, presta atenção. Essa parte muda vidas. Quantas vezes você só percebe anos depois que aquilo que você tanto queria teria te machucado? Aquele relacionamento que teria destruído sua saúde emocional. Aquele emprego que teria consumido sua paz. Aquele projeto que teria acabado com sua fé. Aquela porta que você achou perfeita, mas que teria te aprisionado. Inúmeras pessoas dizem: se aquilo tivesse dado certo, eu teria me arruinado. Pois é. Deus viu isso antes. Deus te livrou do que você não sabia que precisava ser salvo. E isso também é amor. Pensa nesses cenários. Uma pessoa ora por um relacionamento, mas ele termina. Meses depois, ela encontra alguém que realmente era promessa, alguém que a leva para mais perto de Deus. Outra perde um emprego. No começo parece injusto, mas isso abre caminho para a oportunidade que muda sua vida. Um sonho morre, mas dali surge outro maior, mais alinhado, mais maduro. O padrão é claro: o não era o fim. Era a ponte para o sim certo. Deus nunca interrompe um plano. Ele apenas redireciona para um melhor. Da próxima vez que você ouvir um não de Deus, ao invés de perguntar: por que Deus? Pergunte: o que o Senhor está preparando? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira você da posição de vítima espiritual e te coloca na posição de filho que confia. 3 atitudes que transformam. 1. Continue orando, mesmo sem respostas. 2. Continue caminhando, mesmo sem direção clara. 3. Continue confiando, mesmo quando a porta parece selada. Pare de esperar que Deus abra as portas que você quer. Comece a esperar que Ele abra as portas que você precisa. Agora sim, vou te entregar a chave que muda vidas. Muita gente acha que Deus responde sim, não ou espera. Mas a verdade espiritual é sim, porque isso te leva ao propósito. Sim, mas não agora. Você ainda precisa crescer. Sim, mas não desse jeito. Eu tenho um caminho melhor. Percebe? O não de Deus não existe. O que existe é direção. O que existe é proteção. O que existe é propósito. Declara comigo: se Deus fechou essa porta, é porque Ele está abrindo algo muito maior. E Ele está. O seu maior sim pode estar sendo construído agora, nesse exato momento. Enquanto você achava que nada estava acontecendo,